Olá, boa tarde. Então, como nós ficamos na aula passada, né, a República se proclamou, né, com grande participação dos militares, que representava o lado armado, e de outro lado, dos fazendeiros, que representava o poder econômico. E como diz o historiador Hilário Franco, entre o poder das armas e o poder econômico, o poder das armas sai na frente, né? Que era o dos militares. Daí a República, após a sua proclamação, ela chama-se República da Espada. Por que República da Espada? Foi esse período inicial que teve a participação breve dos militares na política brasileira, no início da República, marcado pelo governo de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Os militares, né, eles se dividiam, nem todos os militares tinham a mesma ideia de república. Tinha os positivistas, né, que era influenciada pelas ideias propagadas por Benjamin Constant nas academias militares, baseado no positivismo de Augusto Comte, naquela questão da ordem e o progresso. Eles eram favoráveis que os militares implantassem um governo militar, uma ditadura militar, um poder centralizado. Que os militares não saíssem mais do poder, e tinha os militares liberais que pensavam diferente, que eles achavam que os militares deveriam arrumar a casa. Segundo eles, o Brasil, no Segundo Império, o Império era uma casa desarrumada em termos políticos, em termos econômicos, e depois eles, através de eleição, devolveriam o poder aos civis. Mas o que nós devemos saber? Que os militares saem na frente, né, dando início à República das Espadas. Então, esse vídeo-aula está se referindo somente à República da Espada, que vai de 1889, quando se proclama a República, a 1894, quando é eleito o primeiro presidente civil, Campos Salles, que era fazendeiro paulista, dando início à República do Café com Leite, que nós vamos estudar no próximo vídeo. Então, o início da República foi marcado por governos militares, autoritários e centralizadores, que enfrentaram a oposição de setores da sociedade civil, das oligarquias e dos monarquistas. Por que eles foram autoritários? Porque era justamente aquela ala positivista da ordem e o progresso, né, que assumiram o poder. Deodoro os historiadores dizem que Deodoro não era político, ele foi uma pessoa que viveu a vida. Deodoro da Fonseca foi um militar, né, que viveu a vida praticamente num quartel. E isso influenciou o autoritarismo dele, né? Se estabeleceu um governo provisório, né, na qual ele tomou medidas extremamente autoritárias que vão levar com que alguns setores da sociedade façam uma oposição ao seu governo, da sociedade civil, como intelectuais, como fazendeiros, né, porque os fazendeiros queriam uma república federativa que desse poder aos estados, um poder descentralizado, né? E
o Deodoro, logo que assume, ele assume um tipo de governo autoritário e centralizador, justamente aquilo que os fazendeiros não queriam. E dos monarquistas, né, natural que as elites do império não viam com bons olhos a república. Então era natural que eles também fizessem oposição a esse governo. Na verdade, o conjunto da sociedade brasileira, ela viu na república uma forma de ter mais participação política. E a república, ela começa muito mal, porque começa com o governo autoritário de Deodoro da Fonseca, né? Então, já começam se decepcionando. A república já começa mal, com o governo autoritário. O governo provisório, né? Tá aí o Deodoro, a imagem dele já mostra que ele era uma pessoa extremamente... O estereótipo dele mostra que ele era uma pessoa extremamente autoritária, né? Ele era marechal e que ele é proclamado como o primeiro presidente da República. Ele vai formar o governo provisório. Ele toma algumas medidas, né, que era natural, por exemplo, a extinção do Conselho de Estado. O que era, professor, o Conselho de Estado? O Conselho de Estado era um conselho que dava, junto com o poder moderador, a possibilidade do imperador interferir nos assuntos políticos e econômicos, né, das províncias. Então, quando se proclama a República, Deodoro da Fonseca, ele extingue esse Conselho de Estado. Olha o que ele faz, ele nomeia interventores estatais, né? Como eu falei passado, né, no vídeo passado, e as províncias se transformaram em Estado com a proclamação da República. Logicamente que as oligarquias, os fazendeiros queriam que esses estados fossem governados pelos seus representantes, por fazendeiros. E o Deodoro da Fonseca, o que é que ele faz? Ele nomeia interventores, geralmente militares, para governar o estado. Logicamente que ele vai criar, né, uma oposição ao seu governo. Expulsão da família real, que é expulsa do Brasil. Ocorre a separação entre o Estado e a Igreja. Como eu falei no vídeo passado, que durante o Império a Igreja no Brasil estava submetida ao Estado, existia uma religião oficial. A partir da proclamação da República, o Estado se torna laico, né? Durante o Império só se casava no religioso. Agora apareceria o casamento civil, e mostrava uma das características desse Estado laico, que se estabelecia a partir da proclamação da República. A naturalização de todos os estrangeiros que viviam no país, né? Eu vejo assim essa medida extremamente, a priori parece ser boa para os estrangeiros, não deixou de ser, né? Mas ela é um pouco contraditória, no sentido de que essa naturalização ela vem atender os interesses, ela é discriminatória, né? Porque isso é fruto de um processo, de uma campanha de branqueamento que desde o século XIX vinha se desenvolvendo no Brasil, né? Então, quando o Deodoro assume, o Brasil tinha herdado do Segundo Império uma crise econômica. E o Deodoro da Fonseca, né, para tentar resolver essa crise, ele nomeia o ministro da Fazenda, Rui Barbosa, que está aí na fotografia, que o Rui Barbosa achava o seguinte, que o Brasil era um país pouco desenvolvido por causa
que sua indústria era muito fraca. Tá? Ele queria promover um avanço da indústria brasileira. O Rui Barbosa, que era o ministro da Fazenda de Deodoro. E ele fez uma expansão monetária de crédito, visando, né, segundo ele, a economia só poderia se desenvolver, a indústria se desenvolver, se houvesse circulação de dinheiro, né, e do crédito. O que foi que ele fez? Ele ordenou que o Banco do Brasil emitisse moedas. Né, e quem quisesse pegar empréstimos, né, junto ao Banco do Brasil para abrir algum tipo de negócio, de empresa, o governo ele emprestaria esse montante de dinheiro. Né? E qual era o objetivo? De dinamizar a economia, impulsionar novos negócios. Ele queria desenvolver o país. Né? Boa parte do crédito foi investido em empresas fantasma e no consumo. Quer dizer, olha lá, a maior parte das pessoas que pegaram o dinheiro emprestado do governo, não, as empresas só existiam no papel. Elas não existiam, na verdade, eram empresas fantasmas. E gastaram esse dinheiro no mercado imobiliário, no mercado, no financiamento de investimento, que não foi no investimento da indústria. Isso gerou um sistema, uma onda de especulação na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro e inflação, conhecido como encilhamento. Não é? O que quer dizer isso, encilhamento? Encilhamento era uma peça que atrela o homem ao cavalo nas corridas do hipódromo no Rio de Janeiro. Resumindo, a República começa mal. Por quê? Começa com um presidente autoritário, né? Autoritário, conservador, centralizador do poder, e começa com uma crise econômica. Pode-se dizer que esse foi o primeiro plano econômico da República que não deu certo, em virtude de que aquele dinheiro que foi pego junto ao governo não foi empregado em nada, porque as empresas não existiam. Isso gerou a especulação monetária e a inflação. Né? Desgastado, o Rui Barbosa renuncia em 1891. Então, a República Brasileira, ela começa mal, em termos políticos, em virtude de um governo autoritário, em termos econômicos, por causa da crise econômica da política do encilhamento, que vai ter o resultado, o aumento da miséria nas cidades e o aumento da miséria no campo. Né? Quem vai sofrer com essas crises, lógico, vai ser o povo, né? A massa de trabalhadores, tanto no campo como nas cidades. Também no governo, né, se fez a segunda Constituição brasileira, a Constituição de 1891. A segunda brasileira e a primeira republicana. Por que a segunda brasileira? Porque o Brasil já tinha tido uma Constituição anterior, que foi a Constituição do Império, a de 1824. Ela foi inspirada na Carta Magna dos Estados Unidos. Eu já falei da influência americana na mentalidade política brasileira, tanto que o Brasil vai ser chamado de quê? Estados Unidos do Brasil, né? O vídeo passado eu comentei isso. A nossa bandeira vai ser
quase que uma réplica da bandeira americana, só vai mudar as cores. Tá? Ela é promulgada em 1891. O que é promulgada? Ela é votada. Outorgada foi a primeira, que foi imposta. A segunda, a republicana, é outorgada. O Brasil era definido como uma república federativa, que ainda é até hoje. Antes era o Império, agora é uma república federativa, chamada de Estados Unidos do Brasil. Presidencialista, que até hoje, com um voto aberto. Né? O voto, falando na questão do voto, o voto deixa de ser censitário, mas ele passa a ser um voto universal. Universal entre aspas. Por quê? Ele limita aos homens alfabetizados com mais de 21 anos. Ou seja, o critério anterior seria o critério de renda, né? Que era na primeira Constituição de 1824, seria o voto censitário, que para te votar ou ser votado, você teria que ter uma renda baseada na propriedade da terra. Né? Agora não. O critério seria outro. Né? Quando diz assim, homens alfabetizados, nós devemos entender que nós estamos no século XIX. No século XIX, a cultura, né, a escola, o saber, o conhecimento, só quem tinha acesso ao conhecimento era uma elite muito pequena. Tá? Até as mulheres eram discriminadas. Por exemplo, mulheres não poderiam votar. As mulheres só vão passar a votar no Brasil em 1934, na era Vargas, lá na frente. E só mulheres que trabalhavam no emprego público. As mulheres que não tinham emprego público, elas não participavam. Quer dizer, ela ainda é uma participação limitada. Né? Nós devemos entender que essa república, no discurso, ela era liberal, né? Influenciada pelo liberalismo, mas na prática ainda essa república mantinha alguns aspectos do império, né? Uma constituição que exclui a mulher, ela ainda é muito influenciada pela uma visão machista, patriarcal, que nos remete ao período colonial. Se extinguiu o quarto poder, que era o poder moderador, e a divisão dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. O Senado deixava de ser vitalício, porque no Império, quando você era eleito senador, era para toda a vida. Né? Agora não. Ia ter uma duração do exercício do poder de senador. Então se extinguia o Senado como sendo vitalício. Caso a presidência ficasse vaga por qualquer motivo, antes de completar 2 anos do governo, era necessário 9 eleições. Olha, outra coisa errada que vai acontecer no início da República. Né? O Deodoro, por ser esse autoritário, como eu falei, né? O Deodoro da Fonseca, por ser esse homem centralizador, rígido, ele vai ter oposição, ele vai sofrer muita oposição por parte da sociedade civil, tanto de fazendeiros, principalmente por fazendeiros e intelectuais da classe média que queria participar na vida política, mas na vida política que até naquele momento, de certa forma, era negado. E ele vai ter que renunciar, né? E ele renuncia, e a Constituição diz, né, que tinha que completar 2 anos, pelo menos, para que o vice, que era o Floriano Peixoto,
ele assumisse o poder, e isso não ocorreu. Tá, o Floriano Peixoto, que vai ser o segundo presidente do Brasil e o segundo das espadas, na República das Espadas, ele vai assumir o poder de forma ilegal, porque esse tempo aí que era previsto para que ele assumisse, isso não ocorreu. Tá? Então a República ela começa mal, com uma crise política, uma crise econômica e com a renúncia do seu primeiro presidente, que foi Deodoro da Fonseca. O governo do Deodoro da Fonseca, de 1889 a 1891, ele foi eleito indiretamente, enfrentou forte oposição parlamentar. Em 1891, tentou silenciar os opositores, fechando o Congresso. Olha como ele era autoritário, ele fechou o Congresso, e determinando o estado de sítio. O que é o estado de sítio? É quando todas as leis elas são abolidas. O cidadão perde a sua liberdade como cidadão. Tá? Os seus direitos constitucionais são suspensos. Por exemplo, o estado de sítio vai ser, em alguns momentos da historiografia brasileira, ele vai ser praticado. Durante o governo Vargas, no Estado Novo, por exemplo, se implantou o estado de sítio. Durante o governo militar, nos momentos de maior repressão política, também se estabeleceu o estado, o AI-5, que eu espero que nós estudamos aí para frente. Esse golpe, né, na verdade a proclamação da República foi um golpe, enfrentou a resistência do próprio exército, chefiado pelo vice-presidente Floriano Peixoto, eu acho que por questões de pensamento. A Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, Deodoro acabou renunciando ao governo. Quer dizer, começamos muito mal a nossa República, né? O nosso primeiro presidente renuncia. E o que assume, assume de forma ilegal. Floriano Peixoto assume com a renúncia de Deodoro, e o governo dele é de 1891 a 1894, quando vai ser eleito lá na frente o primeiro presidente civil, Campos Salles, né, dando início à República das Oligarquias. Ao assumir, reabriu o Congresso, né, e suspendeu o estado de sítio. Quando você vê assim, faz essa leitura desse primeiro ponto, passa a ideia de que Floriano Peixoto era um cara democrático, mas ele não era tanto assim, não. Né? O seu governo ele teve uma aparência menos radical que do Deodoro, mas no fundo ele era tanto radical quanto Deodoro. Né? Ele era assim, como é que se diz, contraditório. Ao mesmo tempo que ele tomava as medidas de caráter popular, ele acabava também tomando medidas de caráter autoritário. O governo, com a mão de ferro, olha aí, mão de ferro, né? Tanto que o apelido de Floriano Peixoto era conhecido como Marechal de Ferro. E impôs uma política centralizadora que priorizava o executivo forte. Ó, o governo de Floriano Peixoto não muda muito se comparado ao de Deodoro. É também um governo centralizador. Radicalizou nas lutas contra os setores monarquistas. Ele perseguiu, ele radicalizou, fez uma política de perseguição aos monarquistas. Quem eram os monarquistas? Seriam aquelas pessoas que desejavam a volta do império. Implementou reformas que favoreceram a nova burguesia e a classe média e baixa. Olha aí como ele, ao mesmo tempo que ele é autoritário, ele toma medidas populares. Lançou uma política de protecionismo alfandegário, né? Protecionismo alfandegário é uma política fiscal de imposto, proteger o produto das concorrências externas. Baixou o preço da carne e do peixe. Olha, o contraditório, ao mesmo tempo que ele é autoritário, mas ele é popular, né? Na medida que ele baixa o preço dos alimentos.
Apesar de ter conquistado o apoio de muitos setores da sociedade, presenciou e precisou enfrentar uma polêmica sobre a legalidade de sua permanência no poder e teve de lidar com rebeliões e protesto até o fim de seu mandato. Né? Então também ele vai sofrer oposição, né, por alguns setores da sociedade inconformados com o autoritarismo dele. Né? E nós vamos ver que ocorreu uma revolta da Armada em 1893. Né? Alguns comandantes da Marinha, com ambições presidenciais, exigiram o afastamento de Floriano Peixoto do poder. Né? Por quê? Porque ele estava de forma ilegal. O que é que a Constituição dizia? Que tinha que ter 2 anos, pelo menos, de mandato para que ele assumisse. E ele não, o Deodoro da Fonseca, quando ele renuncia ao poder, ele não tinha 2 anos de mandato. Então ele era questionado por aqueles militares, como o comandante Custódio de Melo e o almirante Saldanha da Gama, que queriam que fosse feita uma nova eleição. Né? Houve uma revolta, né, a revolta da Armada, conseguiu pouco apoio no Rio de Janeiro e foi reprimida. Os revoltosos dirigiram-se ao sul e tentaram articular com os federalistas gaúchos. Os federalistas eram também militares, né, que queriam também a deposição de Deodoro. E lá vai ocorrer, como influência da revolta da Armada no Rio de Janeiro, né, que foi reprimida, muitos participantes da revolta da Armada vão para o Rio Grande do Sul e se aliam aos federalistas. Né. Havia uma disputa no Rio Grande do Sul de 2 partidos pelo poder local lá. Os federalistas, chamados de Maragatos, que representava a velha elite do Partido Liberal do Império, liderado por Silva Jardim, né, defendia o parlamentarismo e a autonomia estadual. Então os federalistas queriam que o Floriano Peixoto fizesse uma política descentralizadora, e ele fazia o inverso, uma política descentralizadora. Né? Eles eram o contrário ao Floriano Peixoto. E os republicanos chamados, ou pica-paus, que eram aqueles do Partido Republicano lá do Rio Grande do Sul, liderado por Júlio de Castilho, que queria o inverso, queria uma política centralizadora. Tal disputa evoluiu para uma guerra. Houve uma guerra durante o governo. Então a República, ela começa muito mal, né? Ela começa com uma crise política, uma crise econômica, uma revolta, a revolta da Armada e a revolta federalista no Rio Grande do Sul. Né? Os confrontos se espalhou por Santa Catarina e Paraná. A revolta foi violentamente reprimida pelas forças oficiais. Floriano Peixoto terminou seu mandato com a República consolidada. Ele consolidou a República na medida em que ele conseguiu destruir todos aqueles que poderiam fazer parte, né, oposição ao seu governo. Né? Houve a destruição dessa oposição, tanto em nível nacional como lá no Rio Grande do Sul, que é um estado politicamente forte, de tendência política. Desde o Império, o Rio Grande do Sul ele tem uma tradição política de oposição, representado, no caso, aí pelos republicanos e os pica-paus. E ele destrói, né, ele acaba com essa Revolução Federalista, e o resultado disso foi a consolidação da República. Tá? E ele consolida a República.
E após o governo de Floriano Peixoto, né, o seu término, acaba a República das Espadas, que foi o momento em que os militares governaram o país dessa forma muito rápida, que duraria, né, duraria até a eleição de Campos Salles, né, que seria o primeiro presidente do Brasil, né? Primeiro presidente do Brasil, fazendeiro, dando início à política café com leite. Então, no próximo vídeo eu vou dar continuidade e vou entrar na República das Espadas, né? Ou República Café com Leite. Obrigado.